Desde os primórdios, a humanidade olha para as estrelas e sonha com o impossível. Em nossa incessante busca pelo conhecimento, um desejo se destaca: a construção de uma máquina do tempo. Imagine poder testemunhar os segredos do passado ou as maravilhas do futuro, um anseio que transcende culturas e eras. Conspirações e lendas se entrelaçam na tapeçaria do tempo, sussurrando possibilidades que desafiam a lógica. E entre essas histórias, surge uma figura enigmática, um homem de fé e da ciência que alegou ter vislumbrado além do véu do tempo. Padre Pellegrino Ernetti. Prepare-se para embarcar em uma jornada através do tempo e da imaginação. A teoria conspiratória do cronovisor. Um relato onde ciência e mistério se encontram, onde cada segundo conta uma história e cada história desafia o tempo. Bem-vindos à aventura que desafia a própria essência do nosso ser. Nas profundezas ocultas do arquivo apostólico do Vaticano, entre os séculos VIII e o presente, reside um segredo que desafia a própria noção de tempo. Sob o olhar atento das prateleiras repletas de documentos que testemunharam os eventos da Igreja Católica, um mistério insólito ecoa. O cronovisor. Uma intrigante teoria conspiratória que envolve uma suposta máquina do tempo capaz de visualizar eventos passados. De acordo com a história, ela está escondida em um abrigo subterrâneo de cimento fortificado, conhecido como o The Bunker. Este dispositivo lendário, segundo relatos, teria o poder de permitir aos seus usuários vislumbrar os momentos cruciais da história da humanidade. Ele teria a capacidade de capturar imagens e sons do passado, reproduzindo momentos históricos com incrível precisão. Segundo relatos, o cronovisor teria sido criado pelo padre Pellegrino Ernetti, um monge beneditino, nos anos de 1950. Ernetti manteve o dispositivo em segredo até o início dos anos de 1960, quando confidenciou sua existência a um autor chamado Padre François Bruni. Descrito como uma maravilha de tecnologia, o cronovisor é um dispositivo composto por várias antenas, 3 das quais eram feitas de metais misteriosos, cujo design cilíndrico abriga um tubo visualizador e projetor tridimensional. Seus componentes captam sinais de som e luz em todos os espectros, como testemunhado na reportagem do All der Interesting. Além disso, um localizador de direção do dispositivo, supostamente, sintonizava o sinal para o período específico que uma pessoa queria ver. Assim, uma tela exibia o que estava acontecendo e um dispositivo de gravação capturava a filmagem. Tudo funcionava mais como uma espécie de janela do passado do que uma máquina do tempo como imaginamos nos filmes de ficção. Segundo a história, tudo começou em 1952. Ernetti estava trabalhando em um projeto na Universidade Católica de Milão, onde ele estudava e restaurava gravações de cantos gregorianos, tirando delas excessos de ruídos. Foi durante esse trabalho que Ernetti e sua equipe descobriram algo intrigante. O fundador da universidade, Padre Agostino Gemelli, alegou ter ouvido a voz de seu falecido pai em uma das gravações. Isso levou Ernetti a teorizar que os sons e visões do passado continuavam a existir como formas de energia que poderiam ser detectados. E assim começou a busca de Ernetti para desenvolver o cronovisor.
Ele montou uma equipe de cientistas, incluindo o físico Enrico Fermi e o cientista alemão e diretor da NASA, Wernher von Braun. A equipe descobriu que a luz e o som continuavam a existir como formas de energia e, usando uma série de antenas, o cronovisor poderia detectar essa radiação eletromagnética residual e traduzi-la em imagens e sons. Os operadores do cronovisor poderiam designar uma data específica e localização, e a cena seria reconstruída em um tubo de raios catódicos. O padre François Bruni, no seu livro Os Mortos Nos Falam, lançado em janeiro de 1994, escreveu algo que pode explicar, parcialmente, o funcionamento do cronovisor. Segundo o livro, Pierre Monnier, um jovem oficial francês morto em 1915, revelou do além, em 1919, o funcionamento de semelhante aparelho. Certa vez, indo aos lugares onde o filho havia morrido, sua mãe teve a estranha impressão de ver e ouvir alguma coisa do horrível combate. O espírito de Pierre explicou-lhe que não era impressão, nem ilusão, nem imaginação, mas um fenômeno real muito generalizado que poucos percebiam. Em um trecho do livro ele diz: permanece sempre uma imagem infinita dos quadros do passado. Ora, se o universo está assim repleto de ondas do passado que em certas circunstâncias, podem encontrar-se e ser reativadas, é plenamente possível captá-las, como o padre Ernest parece fazer. Em suas aventuras ao passado, Ernest afirma ter visto coisas surpreendentes. O equipamento permitiria que seu usuário documentasse eventos do passado. O padre afirmou que conseguiu ver muitas passagens históricas, como a crucificação de Jesus Cristo, um discurso do Cícero no Senado romano em 63 a.C. e uma apresentação de Tiestes, uma tragédia perdida escrita por Quintus Ennius, em 169 a.C., o que forneceria uma visão inédita de tudo o que a humanidade viveu. Embora sua existência permaneça envolta em mistério, o livro Le Nouveau Mystère du Vatican, em português, O Novo Mistério do Vaticano, publicado em 2002, também escrito pelo padre François Bruni, lança luz sobre a história intrigante do cronovisor. Segundo Bruni, a invenção é atribuída ao padre Pellegrino Ernest, um monge beneditino cuja aliança com figuras proeminentes como Enrico Fermi e Wernher von Braun teria dado origem ao dispositivo. No livro, Bruni explica como conheceu o padre Ernest em um passeio de barco pelo Grande Canal de Veneza, no início dos anos 60. Como eles eram bem entendidos da história das línguas antigas, logo o papo fluiu naturalmente. Porém, tudo mudou quando o sacerdote direcionou sua conversa para a ciência. François estava expondo as muitas maneiras pelas quais a Bíblia cristã poderia ser interpretada quando o padre sugeriu que ele tinha acesso à verdade por meio de um dispositivo de viagem no tempo. De acordo com Bruni, 12 cientistas, incluindo o famoso físico Enrico Fermi, vencedor do Nobel de Física, em 1938, e o ex-cientista nazista Wernher von Braun, cujo trabalho na NASA levou o homem a chegar à Lua, teriam ajudado a construir o dispositivo. No entanto, o véu de mistério que envolve o cronovisor não passou despercebido pela imprensa italiana. Em 2 de maio de 1972, a revista La Domenica del Corriere divulgou as alegações de Ernest, acompanhadas por uma fotografia supostamente capturada pelo dispositivo, retratando os eventos da crucificação de Cristo. O artigo afirmava que o sacerdote havia testemunhado a última ceia e guardado uma fotografia do evento bíblico para si como lembrança, como diz o Alder Einstein, em outro artigo do mesmo ano. A controvérsia só cresceu após a publicação destes artigos. Apesar das alegações persistentes do padre Ernest até sua morte em 1994, o mistério em torno do cronovisor permanece. Críticas da revista Paracelsus, em 1996 questionaram a falta de detalhes sobre a construção do dispositivo, enquanto outros sugerem que a história toda pode ter sido uma fabricação do próprio Ernest. Além disso, o artigo revelou como o design do cronovisor tinha uma grande semelhança com um dispositivo que aparecia em uma novela de ficção científica de 1947. Ou seja, mais uma vez confirmando que não passa de teoria. Como revela o Alder Einstein, alguns dizem que o padre Pellegrino Ernest confessou ter inventado toda a história em 8 de abril de 1994, pouco antes de sua morte,
mas isso nunca foi confirmado. Em resumo, o cronovisor permanece como uma intrigante especulação, misturando ciência, religião e mistério. Sua existência continua sendo um enigma não resolvido, e muitos debatem se ele é uma verdadeira máquina do tempo ou apenas uma fantasia conspiratória. A Igreja Católica não possui uma posição oficial sobre o cronovisor, ela não endossa nem rejeita a ideia, mantendo uma postura neutra. O Vaticano, apesar das matérias publicadas em 1972 pela imprensa italiana, até hoje não emitiu declarações oficiais sobre o assunto. A história da humanidade sempre foi repleta de fascinantes mistérios, que ao longo dos séculos foram contadas de geração para geração através de grandes obras literárias. Além da teoria do padre Hernet com a invenção do cronovisor, em 1960. Na atualidade existem várias produções literárias, cinematográficas e até séries de TV que exploraram os paradoxos da viagem no tempo de maneira intrigante e criativa. Que tal relembrarmos algumas dessas obras? Nossa viagem começa com o livro A Máquina do Tempo. Escrito em 1895, por H.G. Wells, embora seja uma obra de ficção, o romance popularizou a ideia de uma máquina que permite viagens no tempo. O protagonista, conhecido como o Viajante do Tempo, constrói uma máquina que o leva a diferentes eras da história da Terra. Essa história influenciou muitas outras obras de ficção científica sobre viagens temporais. Vamos explorar algumas delas. Começamos pela famosa série de TV, Doctor Who. Nessa famosa série de televisão britânica de 1963, o Doutor, vivido nas telas pelo ator William Hartnell, é um alienígena viajante do tempo que viaja em sua nave espacial chamada TARDIS, Time de Relative Dimension in Space, em português, tempo de dimensão relativa no espaço. A TARDIS é maior por dentro do que por fora e tem a capacidade de viajar para qualquer ponto no tempo e espaço. Essa série popularizou a ideia de aventuras intertemporais. Looper, Assassinos do Futuro. Filme de ficção científica que foi aos cinemas em 2012. O filme se passa na cidade de Kansas City, no ano de 2044, onde viagens no tempo são uma realidade, mas estão apenas disponíveis no mercado negro. Seu principal cliente é a máfia, que costuma enviar ao passado pessoas que deseja que sejam eliminadas, já que é bastante complicado se livrar dos corpos no futuro. Os responsáveis por estes assassinatos são os Loopers, organização a qual Joe, vivido pelo protagonista Joseph Gordon-Levitt, faz parte. Um dia, ao realizar mais um serviço corriqueiro, ele descobre que seu alvo é a versão mais velha de si mesmo, interpretada pelo ator Bruce Willis, trazida em viagem no tempo por ter se tornado uma séria ameaça à máfia no futuro. Primer. Esse filme independente de baixo orçamento é conhecido por sua complexidade e abordagem realista à viagem no tempo. Os personagens constroem uma máquina do tempo em um galpão e enfrentam consequências imprevistas e paradoxos. No longa O Feitiço do Tempo, Groundhog Day, sucesso estrelado por Bill Murray, apresenta um personagem preso em um loop temporal, revivendo o mesmo dia repetidamente. Ele explora temas de mudança pessoal e redenção, embora não seja estritamente sobre viagens no tempo. Dark, uma série alemã da Netflix. Em um círculo infinito. Conta a história de um quebra-cabeça temporal envolvendo 4 famílias em uma pequena cidade. A trama da série se passa na fictícia cidade alemã de Winden, quando 4 famílias iniciam uma busca desesperada por respostas após o desaparecimento de 2 crianças que aparenta estar relacionado a um outro desaparecimento ocorrido 33 anos antes. Essa série de 2017 explora linhas de tempo paralelas, causalidade e o impacto das ações no passado e no futuro. Há 33 anos. O Livro de Urântia. Escrito por William S. Sadler em 1914 e publicado pela primeira vez pela Fundação Urântia em 1955, o Livro de Urântia afirma ter os conhecimentos sobre a origem, a história e o destino da humanidade. É um texto espiritual que afirma ser uma revelação cósmica.
Ele descreve uma série de mundos habitados e eventos históricos, incluindo viagens no tempo. No entanto, sua autenticidade é altamente controversa e não é reconhecida por nenhuma religião estabelecida. Einstein! Oi, Einstein, cadê o doutor? Hã? Em De Volta para o Futuro, icônica trilogia de filmes dirigida por Robert Zemeckis segue as aventuras de Marty McFly e o excêntrico Dr. Emmett Brown. O DeLorean modificado pelo Dr. Brown permite viagens no tempo, e os personagens enfrentam dilemas como o paradoxo do avô e a necessidade de evitar alterações significativas no passado. Você deve estar se perguntando: mas o que é o paradoxo do avô? Bem, é um dos paradoxos mais intrigantes relacionados à viagem temporal. Imagine que você construiu uma máquina do tempo e decidiu voltar no tempo para encontrar seu avô quando ele era jovem. No entanto, ao chegar ao passado, você acidentalmente impede que seus avós se conheçam, o que significa que seus pais nunca nasceriam. Como resultado, você também não existiria para viajar no tempo e impedir o encontro de seus avós. É mais ou menos o que acontece com Marty McFly no primeiro filme da trilogia de Volta para o Futuro de 1985. Na trama, o adolescente Marty, personagem vivido por Michael J. Fox, embarca na máquina do tempo do Dr. Emmett Brown e volta ao ano de 1955. O jovem acaba conhecendo a mulher que viria a ser sua mãe e ela se apaixona por ele. Para se salvar, Marty tem de convencer a moça a namorar seu futuro pai. Peraí, vocês têm que voltar para terminar o baile. Olha só, olha a mão do Marvin. Ele não pode tocar com a mão assim. E não podemos tocar Tá, sem ele. escuta aqui, Marvin. Marvin, você tem que tocar. É onde eles se beijam pela primeira vez, na pista de dança. E sem música, eles não podem dançar. E se não dançarem, não vão se beijar e não vão se apaixonar. E aí eu já era. Isso cria uma contradição. Se você impediu o encontro de seus avós, no caso de Marty que quase impediu os seus pais de se conhecerem, como ele poderia ter viajado no tempo para fazer aquilo? O paradoxo sugere que a viagem temporal pode levar a situações impossíveis e autodestrutivas. Uma possível solução para esse paradoxo é que, ao viajar no tempo, você entra em uma linha de tempo alternativa. Nessa nova linha do tempo, seus avós nunca se conheceram, mas você ainda existe. Outra abordagem é a ideia de que o universo se autocorrigiria para evitar paradoxos. Por exemplo, se você tentasse matar seu avô, algo impediria que você tivesse sucesso. Essas produções, literárias e cinematográficas, oferecem diferentes perspectivas sobre os paradoxos da viagem no tempo, desde o humor até a complexidade científica. Cada uma delas nos faz refletir sobre as implicações de alterar o passado e o futuro. Bom, chegamos ao final desse vídeo. E depois de tudo que vimos, só podemos concluir que a imaginação humana sempre foi fascinada pela ideia de viajar no tempo, e essas histórias e lendas refletem nossa curiosidade sobre o desconhecido e o extraordinário. Em um mundo onde a linha entre ficção e realidade se dissolve, a teoria conspiratória do cronovisor, os filmes e livros continuarão a desafiar as fronteiras do conhecimento humano, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta e a promessa intrigante de desvendar os segredos do passado. E você, se pudesse voltar no tempo, onde e quando seria o seu destino? Conta aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo, até lá!